Está definido aí o confronto do Vasco na Taça Rio. Essa semifinal para os times que ficaram fora das finais do Campeonato Carioca. Com uma premiação de R$1 milhão. Vejo gente fazendo festa como se essa grana fosse resolver os problemas do Vasco. Não vai, mas também não deixa de ser importante ganhar uma verba que pode ajudar o clube em alguma situação. Há uma discussão nos grupos, há uma discussão entre os vascaínos de que se o Vasco pode ser olhado dentro de campo como um copo meio cheio ou um copo meio vazio. E a questão política tem pesado nessa análise. As pessoas que torceram ou que acreditaram no projeto Somamos tendem a olhar esse copo como um copo meio vazio ou de uma forma mais realista, enquanto que as pessoas que passam pano ou apoiaram essa gestão tendem a olhar como um copo meio cheio. Vamos pesar aqui os prós e os contras depois da vinheta para a gente ver ou tentar chegar num consenso e você vai decidir se o time está no caminho certo ou se a gente está vendo dentro de campo mais do mesmo. Vascaíno do Cerrado. Fala galera vascaína, Thiago Fontes de Brasília, canal Vascaíno do Cerrado, trazendo mais um vídeo pro canal e contando com o seu joinha. Não esquece de dar o like no vídeo que eu fiz ontem. Eu pedi para as pessoas olharem se ainda estão inscritos no canal, porque tem muita gente que tá saindo a inscrição e não sabe. E teve gente me mandando mensagem dizendo que realmente teve que se inscrever de novo. Então dá uma conferida. Curte o vídeo, compartilha, se você chegou a primeira vez, se inscreve, tamo junto, segue o @Vascaíno do Cerrado lá no Instagram e vamos falar a respeito de Vasco e futebol. É isso aí, vamos falar de futebol e deixar um pouco a política e a gestão de lado nesse momento ou nesse vídeo. Tá definido aí as semifinais da Taça Rio, como eu falei na abertura, e o Vasco vai encarar o Madureira ainda num jogo que não tá definido a data e o horário. Mas o que esperar do Vasco nessas semifinais? Já tem gente falando que o Vasco é o favorito dos quatro. O Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu e o Vasco pega o Madureira. No final, quem ganhar vai ganhar R$1 milhão, ou na final, depois dessa semifinal. Um prêmio de R$1 milhão e um torneio, uma semifinal de consolação. Sim, lembrar que o Vasco e o Botafogo ficaram fora das finais do Campeonato Carioca. Daí, o que esperar desse time? Tem muita gente achando que há uma evolução, que o time tá maravilhoso, que a gente vai fazer uma Série B aí tranquila e subir para a primeira divisão, é o passarudo, é o cabo. E aí a gente vem aqui para algumas análises para ver se realmente há uma evolução ou se a gente tem visto mais do mesmo dentro de campo. Eu quero começar com os pontos ditos como pontos positivos. O próprio Alexandre Pássaro tem feito um trabalho de contratação dentro da realidade do Vasco, que é essa realidade imposta pela gestão Jorge Salgado. Não tem dinheiro, não tem projeto, não tem aquela moral que o Osório falou, que bastava o Salgado pegar um telefone e ligar que os clubes europeus iam abrir a porta para o Vasco da Gama. E o que a gente viu foi ele gravar videozinho pedindo ajuda de empresa para ser patrocinadora do Vasco da Gama. Então o Pássaro, dentro dessa dura realidade imposta por essa gestão, tem até feito um trabalho legal, tem vindo à linha de frente, tem encarado as coletivas, tem falado a respeito dos problemas, tem cobrado a questão dos salários, enfim, dentro do razoável tem feito um trabalho até legal. Bacana, agora vamos passar para o Marcelo Cabo. Marcelo Cabo veio, um treinador que veio para preparar esse time para jogar a segunda divisão. Tem algumas mexidas que me incomodam, como a mexida que ele fez quando o Vasco estava jogando contra o Flamengo, tomando um sufoco do lado direito e o lado esquerdo encaixado, e ele tira o Gabriel Peck e desconcerta o lado esquerdo para poder fazer uma proteção do lado direito com o Bruno Gomes, que entrou muito mal na partida. Enfim, teve algumas substituições, como colocar o Carlinhos, que o torcedor meio que não entende. Mas há sim uma definição tática dentro de campo, um padrão que o Vasco não tinha. Então o Vasco consegue ser um time que joga no contra-ataque ou que joga ofensivamente com mais intensidade. Aliás, intensidade é a palavra. A entrega dos jogadores
Com esse novo time, ou com o treinador Marcelo Cabo, é outra. Você não vê o time displicente dentro de campo, os caras correm, se entregam, se doam, o Cano corre bastante, o Peck vem, aí vamos falar individualmente, você tem o Peck voando, você tem o Matias Galarza, uma grata surpresa, você tem o goleiro Vanderlei, que é melhor que o Fernando Miguel. Fernando Miguel falhava muito, várias vezes eu falei aqui, antes na Série A, troca o goleiro, coloca o Lucão, o tiro, ele falha muito, e aí a gente tem o Vanderlei, que eu acho, na minha opinião, é melhor, tem o Zeca, que na minha opinião é melhor que o Henrique e que o Neto Borges, ataca mais, os laterais, a propósito, eles se encaixam ofensivamente nesse esquema do Marcelo Cabo, e a gente vê um time, como eu falei, ofensivamente melhor com o Morato, o próprio Léo Jabá. Só não vejo... então beleza, falamos dos pontos positivos, algumas coisas que melhoraram ofensivamente, a entrega e a intensidade do time dentro de campo. Bacana, não perdeu para ninguém, legal, não dá para comparar os jogos do Marcelo Cabo com os jogos que o Vasco vinha tendo no Campeonato Brasileiro, porque o Vasco ali naquela altura encarava Santos, Palmeiras, Corinthians, Flamengo, Internacional, Fortaleza, Bahia, Ceará. Agora a gente está encarando Caldense, Tombense, Nova Iguaçu, Volta Redonda, Madureira e Boa Vista. Então não tem como comparar o nível técnico, a qualidade da técnica dos times da Série A com os times do Campeonato Carioca, que nem estão às vezes na Série B, ou Série C, Série D, como alguns times da Copa do Brasil. Então é interessante a gente ver que o sarrafo estava muito baixo com esses jogadores que saíram, o Pikachu, o Henrique, como eu falei, Felipe Bastos, assim, qualquer jogador que chegasse e jogasse meia boca seria melhor que esses jogadores. Mas o desafio deles lá era muito mais difícil do que o desafio imposto ou imprimido para o Marcelo Cabo até agora. Então vamos aos pontos negativos. Para mim o Vasco ainda não tem um meia de criação, longe ainda de ter um meia para tomar conta dessa posição. O Marquinhos Gabriel, mais ou menos, não vejo ele ainda à frente do Carlinhos, mas não vejo ele, esse meia que vai fazer o Cano fazer muitos gols na temporada. A bola tem chegado a propósito para o Germancano, mas a gente não tem esse meia de ligação. Volante de retenção. Chegou o Rômulo com uma peça aí de que vai ser o titular, que vai botar o Bruno Gomes ou o Andrei no banco. O Bruno Gomes e o Andrei, para mim, jogadores remanescentes do time que caíram, jogadores sem intensidade dentro de campo, embora ofensivamente tenham aparecido mais. O Andrei, principalmente, bola na trave, gol, assistência, mas defensivamente os dois continuam, para mim, em déficit. Não são jogadores que dão uma cobertura, uma segurança para a zaga do Vasco. O Rômulo entrando, vamos ver como é que tá a situação física, mas também não vejo esse volante de pegada no Rômulo. A nossa dupla de zaga, o Castan não vem bem há muito tempo, não é um jogador que chama a responsabilidade, não é aquela liderança dentro de campo que se espera de um capitão. Tem entrado em umas partidas sem o tempo da bola, como o jogo no Boa Vista, que ele erra o tempo, faz o pênalti e acaba comprometendo o restante do jogo. Então, o Hernando, um zagueiro nota 5, uma dupla de zaga que para mim vai ter dificuldades. O Vasco tomou gol em todos os jogos contra esses times. Eu disse todos os jogos o Vasco tomou gol, e a maioria de bola parada ou de jogada aérea. Então a gente não tem uma dupla de zaga que dá para confiar, não tem um volante de retenção, não tem um meia de criação e algumas coisas. Então, outra coisa a gente tem o Léo Matos, lateral de um lado, e o Zeca, lateral do outro. Para um campeonato de Série B, que é longo, corrido, intenso, mais a Copa do Brasil, esses jogadores suspensos ou machucados, quem vai entrar? O Riquelme, o garoto Riquelme, ou o Tenório? Acho pouco para a posição, acho pouco para tomar conta das laterais ou para ser suplente desses jogadores. Então precisamos de reforçar sim nesses setores, e lembrar que só tem o Germancano no ataque. Se acontecer alguma coisa com ele, Thiago Reis tem entrado e não tem resolvido. Falta um atacante de qualidade para pelo menos ser reserva do Germancano. Então tem muita coisa ainda para ser ajustada. Defensivamente, para mim, acho que não houve melhora. O Vasco continua pecando em bolas aéreas, e por isso eu tenho visto o copo meio cheio. Tem gente que vê o copo meio vazio por causa da situação do Vasco tá fazendo mais gols ou tá chegando com mais intensidade no ataque com os jogadores que eu falei. Fiz uma confusão danada aí, né? Eu quis dizer que eu vejo o copo meio vazio, enquanto as pessoas que acham que ofensivamente houve uma melhora, vê o copo meio cheio.
Tô passando aqui para deixar um convite. Vou deixar o link na descrição. Vou estar hoje à noite às 9 horas no programa Super Papo Vascaíno. Não perde, cara, que eu tô voltando para o canal que abriu as portas para eu fazer live e entrevistar todos esses gestores ou todos esses agentes políticos do Vasco da Gama. Espero você às 9 horas no programa Super Papo Vascaíno. Tá o link aí, vamos para lá, vamos agitar. Até porque o Thales e o Vinícius já eram para ter saído desse time titular há muito tempo, não vinham merecendo a titularidade no time do Vasco. Bastou eles saírem para o time melhorar. Acho que o Thales tem que rever os seus conceitos, precisa de muita coisa para ele voltar a ser titular do Vasco, e o Vinícius sem condições, para mim, de jogar no Vasco da Gama. Essa é a minha opinião, quero a opinião de vocês. O copo tá meio cheio, o copo tá meio vazio, o time tá no caminho certo, vamos passar uma Série B sem sufoco, precisamos contratar, o time é fraco, vamos passar uma Série B no desespero. Como é que você acha que tá o Vasco da Gama? Deixa sua mensagem, curte, compartilha. Tamo junto, e hoje eu falei de futebol para os que vêm aqui ficar enchendo o saco ou falando que eu só falo de política e gestão. Acho que política e gestão é sim para ser discutido sempre, para que a gente não tenha aí que vir aqui torcer para o Vasco ganhar 1 milhão em um torneio de consolação, tá bom? Grande abraço para vocês, fiquem com Deus e saudações vascaínas.